Cientistas e profissionais de saúde de todo o globo terrestre nos alertam acerca da necessidade de isolamento, distanciamento social e uso de máscaras na contenção da proliferação do SARS-CoV-2, causador da Covid-19 e suas variantes cada vez mais perigosas. Por algum motivo, suspeito que se trata do viés cognitivo de confirmação, as pessoas parecem acreditar muito mais em discursos desqualificados que dizem o contrário do que em todo o conhecimento acumulado que daria respaldo ao que a ciência diz. E daí? Como é que fica aí? Se chegar a vacina, por exemplo, desse país, vocês em 72 horas vão deliberar? Que eu vetei isso daí. Talvez coubesse aqui uma análise sobre em que momento histórico a humanidade desenvolveu a capacidade de acreditar somente naquilo que confirma ou reforça seu código de crenças ou desejos, mas o objetivo desse texto é outro. Para além do viés de confirmação, há uma ausência de reflexão que dê conta do quanto somos responsáveis, ou deveríamos ser, pelo futuro qual muito de nós sequer viverá. Quando se pensa em quanto estamos sendo irresponsáveis mantendo o nível de consumo atual e o quanto a produção necessária a este nível de consumo degrada o ambiente e promove o aquecimento global, isso tudo nos parece muito distantes. Afinal, qual ética seria esta que se preocupa com entes fictícios sem realidade física ou jurídica por não participar de nosso próprio tempo? Quem são esses do futuro pelos quais devemos nos preocupar no presente e mudar a nossa própria atitude? Infelizmente, na filosofia ocidental, as preocupações ético-políticas não alcançam o futuro. Talvez porque herdamos a concepção de tempo linear dos hebreus, pastores, em contraposição ao tempo cíclico agrícola. Ou então, já sob a égide do capitalismo incipiente, o iluminismo se colocou quase como um porta-voz do progressismo que crê, necessariamente, em um amanhã sempre melhor do que hoje. Será que é por isso que estamos nos destruindo e permanecemos passivos e apáticos, só lutando por um eterno agora imediato? Wendell Berry, poeta, ensaísta e ativista ambiental, provavelmente inspirado pelos mitos ameríndios, escreveu: "Nós não herdamos o mundo de nossos antepassados. Nós o pegamos emprestado de nossos filhos." Sempre circular, onde o futuro se torna presente, o presente se torna passado e o passado se torna futuro. Esse é o tempo indígena. Embora essa máxima nos leve a uma concepção cíclica de tempo, na temporalidade linear, talvez, ela também ganhe força, já que nos leva a pensar no compromisso que temos com nossa descendência, se não consanguínea, pelo menos de espécie. Se nos esforçarmos mais, vital, responsabilidade pela vida. A Terra, como condição essencial para toda a vida que conhecemos, é um empréstimo a nós concedido pela vida futura, que já vive em algum lugar, em nossos sonhos, em nossos planos, de um mundo melhor do que esse. Mesmo já tendo lido ou ouvido essas reflexões, ainda insistimos em não levá-las à prática, a incorporá-las em nosso comportamento individual, e muito menos coletivo. Pouco se fala para além da superação das estruturas dadas em nossa sociedade. E a questão real, concreta, é exatamente essa. Se por um lado o capitalismo se tornou hegemônico ao ponto de se tornar metafísico e estruturante de um comportamento imediatista e egoísta, fincado no aqui e agora, sua alternativa mais famosa, coprotagonista, mesmo depois da ruína da ex-União Soviética, se ampara no amplo desenvolvimento do capitalismo para se tornar socialismo. Se o BRICS tivesse dado certo entre Brasil, Rússia, Índia e China, estaríamos acelerando o nosso tempo consideravelmente. A urgência é outra. É uma nova forma de vida e socialização que, ao invés de aumentar as forças produtivas ad eterno, as arrefeça, as diminua e inaugure um consumo consciente, responsável, solidário. Isso só irá acontecer na destruição do capitalismo e do Estado que o sustenta e sustentaria seu opositor que se vê herdeiro de seu legado. Uma nova mentalidade urge, mais minimalista,
menos megalomaníaca, mais direta, simples e ética, preocupada fundamentalmente com o não ser do futuro, da vida em abstrato. Quando tu compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Se já vivêssemos algo próximo a isso, o número de mortes pela Covid-19 seria muito reduzido, pois não dependeria do que queremos agora, no possível imposto por uma realidade dada, mas de como lidaríamos com o luto antecipado de quem nos rodeia, com o futuro. E o futuro só será melhor se agirmos em função dele agora, solidários, amorosos e engajados. E tem que voltar à normalidade. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá? Não sou coveiro! A filosofia da catástrofe pensa o futuro pior possível para se refletir sobre a ética necessária para evitá-lo. Só não pode confundi-la com teorias conspiratórias, já que estas inventam um futuro catastrófico para exercer poder sobre o agora e moldar mentes e corpos. E nisso se inclui o pensamento religioso escatológico e salvacionista. A metafísica da filosofia da catástrofe concebe o tempo como um laço recíproco no qual presente e futuro se determinam mutuamente. Não pode haver ação presente e sua reflexão ética correspondente sem se pensar que ela deve ser também determinada pelo não ser de um futuro possível. Trata-se de uma metafísica diametralmente oposta ao imediatismo do capitalismo acumulativo e privado, protegido juridicamente por um Estado corruptível por essência. Para isso, mais do que uma antropologia em termos kantianos, que coloca cada geração melhor com base no aprendizado da sabedoria criada pela geração anterior, a filosofia da catástrofe deverá olhar para as gerações futuras de forma imaginativa para conseguir captar o que devemos desenvolver e como devemos agir desde o agora. Isso significa ruptura com o passado, ruptura com a continuidade melhorada do fatalismo que nos aguarda. Toda melhoria proposta ao sistema atual, sob todos os ângulos, significa apenas adiarmos o inevitável. É um erro grave achar que a luta pela democracia significa ocupar lugar de decisão interna no aparelho do Estado, como se a gente estivesse fazendo uma revolução. Na sua camiseta aí. E são governos reformistas. Olhar para o futuro requer uma razão objetiva nos termos de Adorno e Horkheim, superando a razão meramente instrumental que transforma as estruturas atuais em uma realidade dada e intransponível. Significa olhar para o possível desejável e não para um passado determinista, cuja lógica é a reprodução de um mecanismo cego e impessoal de submissão das pessoas e destruição do planeta. A filosofia da catástrofe é a filosofia do antropoceno, período ou era histórica definida pelo Prêmio Nobel de Química Paul Crutzen, que marca a atuação humana no planeta. Até esse momento, a Terra se autogeria de forma homeostática, o que significa que, mesmo diante das ações externas, cósmicas, por exemplo, o sistema terreno impunha seu equilíbrio interno e o mantinha relativamente estável. O surgimento do ser humano, apesar de breve, se considerarmos a história do planeta como 24 horas, a história humana seria 20 segundos, não apenas mudou drasticamente o planeta, mas vem danificando de forma muito rápida seu equilíbrio homeostático. Chegará ao ponto em que a Terra não conseguirá mais voltar. Será o colapso, a catástrofe. Tudo promovido por uma única espécie, a única também capaz de reverter e rever seus próprios atos. Se você gostou dessas provocações, comente, curta e compartilhe. Agradecemos. Não se esqueça de nos ajudar nesse trabalho se tornando um colaborador.